E aí galera, tudo bem? Dá para aprender a voar usando um simulador caseiro? Então senta aí, vamos bater um papo sobre simuladores hoje. Então, como eu estou sem avião ainda, né, vamos conversar sobre algo que não precisa do avião. Então, o que vocês acham da ideia de aprender a voar usando um simulador caseiro, né? Tipo um Microsoft Flight Simulator, ou X-Plane, ou Prepared, vários desses que existem por aí. Então, o que eu acho sobre isso? Estou respondendo a pergunta inicial do início do vídeo, né? Dá para aprender a voar um avião de fato usando um simulador desses caseiros? Eu diria sim e não, mas não e sim. Eu diria que primariamente não. Né? O tipo de conhecimento que a gente consegue adquirir usando um simulador em casa não necessariamente se aplica com um tipo de conhecimento que a gente precisa para voar uma aeronave com segurança de fato. Porém, tem várias coisas que a gente consegue aprender num simulador que nos habilita a entender várias coisas de uma aeronave, que facilita, né, quando a gente for aprender de fato a voar um avião. Facilita com o aprendizado todo, por exemplo, sistemas, né, interpretar instrumentos, procedimentos, enfim. Então tem várias coisas que o simulador pode ajudar, mas também tem várias coisas que podem atrapalhar. Eu não sou instrutor, então não tenho muita experiência direta com isso, mas conversando com vários amigos aqui que são instrutores, né, um dos maiores problemas que eles veem com alunos que estão aprendendo a voar um avião de verdade e vindo de alguma experiência mais longa com simuladores é que as pessoas criam uma série de vícios que é difícil de tirar no avião depois. Né? Então tem coisas que eu diria que o simulador até mais atrapalha. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu mais vejo que atrapalha de fato, né, é o pessoal tentar aprender coisas que requer tato, né, que requer mais feeling, mais percepção de profundidade, de visão periférica e tal, num simulador. Por exemplo, aprender a decolar, aprender a pousar um avião, ou fazer manobras visuais, coisas mais detalhadas. O simulador é completamente inútil para isso. Não interessa quanto equipamento você tem em casa, pedal, essas coisas, tipo, você pode treinar a vida inteira. Né? Você vai chegar num avião, você não vai conseguir pousar um avião com segurança pela experiência e o conhecimento que o simulador lhe deu. Porque tem vários sentidos que a gente precisa utilizar tudo ao mesmo tempo, que o único jeito de a gente aprender é na prática. Né? Imagina, por exemplo, você tentar ensinar uma criança a andar de bicicleta pelo YouTube, por exemplo, ou lendo um livro, né? e querer esperar que a criança pegue a bicicleta e saia andando. Não é assim que funciona. Né? Então tem várias coisas que a gente precisa criar músculos, criar sentido, tem que treinar o nosso cérebro de fato, né, para todas as entradas que estão vindo ao mesmo tempo, som, luz, né, visão, enfim, o tato, né, o quanto de força a gente precisa fazer e tal, esse tipo de coisa a gente precisa treinar, senão não tem como a gente aprender. Isso é um pouco diferente em simuladores profissionais, né, simuladores que as linhas aéreas usam, né, tipo esses aí na foto, né, simuladores full motion, que a gente chama. Esses eles são caríssimos, são simuladores que custam 20, 30 milhões de dólares, mas eles têm um investimento muito grande em tentar ser o mais realístico possível, e mesmo assim não é perfeito, mas eles conseguem ter um grau de realidade que nos possibilita, né, a de fato imaginar que a gente está de fato voando uma aeronave de verdade. E a grande vantagem desses simuladores é que vocês podem fazer coisas nos simuladores que seriam impensáveis de fazer no avião. Né? Tipo, grandes emergências, perda de controle, recuperar de atitudes horríveis, enfim, coisas que no avião a gente jamais, em hipótese alguma, faria. Então muita gente acha que piloto de linha aérea treina em simulador por uma questão de custo. Isso é uma meia verdade. Né? Obviamente custo é uma grande coisa, mas não é tudo. Né? Acho que a questão principal é mais a questão de segurança mesmo, né? De poder treinar coisas que seria
completamente impensáveis no avião, tipo cortar os 2 motores, por exemplo, né? Ou até cortar um motor mesmo. Ou outras coisas mais loucas, né, do tipo perda de pressurização, coisas do tipo, né, que a gente jamais faria no avião, né, coisas que poderiam estressar, né, a aeronave. Então eu diria assim para o pessoal que está investindo em simulador e gasta dinheiro em pedal e tenta fazer o mais realístico possível. Tipo, se vocês querem fazer isso com a finalidade de fazer isso, tipo um hobby, uma diversão, eu acho bacana, né? Eu já vi vários simuladores, pô, super bacana, né? Com quase que uma representação de um cockpit de verdade. Eu acho legal. Se você está investindo com a esperança de que isso vai facilitar o seu aprendizado num avião real, eu já não acho que é verdade. Eu já não acho que vale a pena. Eu diria, pega esse investimento, né, pega esse dinheiro e coloque de fato em horas de voo, que vai ser muito mais proveitoso, né, que vai valer muito mais a pena. Né, você vai aprender, você vai treinar o seu cérebro, né, os seus sentidos de fato em algo que é verdade. Né. A outra questão no simulador, né, que acaba sendo um problema na vida real, é que no simulador não existe risco, nada falha. Né? Não existe a tensão, né, de você ter que fazer certo e se você fazer errado, você, dependendo dos casos, você vai pagar com a própria vida. Né? Nada falha no simulador, tudo está sempre funcionando. Né? Se está fazendo uma decolagem com um procedimento de aproximação por instrumentos, né, o motor não vai parar de funcionar, você não vai faltar combustível, não vai ter algum problema que vai nos jogar de cabeça para baixo, tudo sempre funciona o tempo todo. Isso na vida real, isso não é bem assim. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando, né, num plano B, do tipo, o que eu faço se isso acontecer agora, etc. Especialmente se a gente está voando dentro de meteorologia e tal. Então esse fator psicológico é muito pesado. Né, e é o tipo de coisa que a gente só experimenta voando de verdade. Quando eu comecei a voar lá em 2008, acho, 2008, antes disso, eu gastei bastante tempo voando em simulador em casa. Né? Eu participava da rede da Rival, eu acho que ainda existe. É super interessante. Então, e eu me divertia bastante com aquilo por um bom tempo. E isso me deu a falsa sensação de que eu já aprendi muita coisa do que eu preciso aprender para voar um avião de verdade. O que de fato eu aprendi bastante coisa. Né? Eu sabia ler instrumentos, sabia alguns procedimentos e tal. Mas o problema é que eu aprendi tudo fora de ordem. Né? Eu sabia mais voo por instrumentos num Boeing 737 ou num Airbus do que voar um Cessna em condições visuais. Então, isso é um problema, né? Porque a gente tem que aprender as coisas na ordem certa. Então, na minha primeira, nunca esqueci da vergonha que eu passei comigo mesmo na minha primeira aula de voo, de fato, que eu fiz com um instrutor no Aeroclube do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A primeira aula de voo é geralmente o único exercício que você tem que fazer é manter uma certa proa e manter uma certa altitude. E eu fui com a atitude de tipo, barbada, né? Tipo, só tem que ir lá manter a proa e manter a altitude, não precisa nem decolar e pousar, o instrutor vai fazer isso pra mim. Gente, que sufoco. Era um dia quente e, enfim, muita terma e atmosfera instável e tal. Eu entrei com essa atitude de que tá tudo dominado, e na verdade foi meio que um fiasco, assim, porque eu não conseguia manter o avião apontando para o mesmo lugar e não conseguia manter a mesma altitude, estava sempre variando para um lado e para cima. Enfim, depois a gente aprende, mas quando eu cheguei em casa naquele dia que me caiu a ficha do tipo, nossa, as coisas da vida real são bem mais difíceis do que num simulador onde tudo é perfeito, né? A atmosfera é perfeita, enfim, eu posso botar tempo ruim e tal, mas é tudo muito matemático, tudo muito modeladinho, certinho, né? O que na vida real não é bem assim. Né? E depois, com as horas de voo ao longo dos anos e tal, quanto mais eu aprendi a voar, de fato, num avião de verdade, que eu vi o quanto inútil para o conhecimento que eu tive que ter, né? Para tudo que eu tive que aprender, que o simulador não me agregou tanta coisa assim, né? Me agregou, enfim, coisas de instrumentos e tal, isso agregou bastante. Mas enfim, comparado com a quantidade de coisas que eu ainda tinha que aprender, não ajudou muito. Onde o simulador ajuda muito é quando a gente começa a voar por instrumentos.
Aí que a coisa muda bastante, porque voo por instrumentos é uma mistura de, obviamente, voar aeronave, que a gente já sabe, né? A gente já é piloto visual. Voar a aeronave através dos instrumentos, ou seja, sem para-brisa, né? Sem janela, porque a gente está dentro de nuvem ou de noite e tal. Então esse é um componente do voo por instrumentos. Né? O outro componente enorme do voo por instrumentos são procedimentos. Como a gente não enxerga para fora, a gente sempre tem que estar fazendo um procedimento. Então todo voo por instrumentos ele é procedural, ou seja, eu decolo, eu faço uma partida, eu faço meu cruzeiro, eu faço uma chegada, eu faço uma aproximação e eu pouso. Todo voo por instrumento é assim, né? A gente repete esse procedimento o tempo todo. Daí ele varia durante o voo, obviamente. Mas, então, aprender esses procedimentos é uma coisa que o simulador ajuda muito, porque não muda. Né? Se eu pegar um simulador que é mais ou menos fiel à aeronave que eu estou voando, eu consigo, de fato, representar o que eu vou fazer no avião. Então isso é muito interessante. Né? Outra coisa que é interessante em simulador é eu conseguir colocar o tempo sempre nos mínimos, ou seja, eu vou sempre ver a pista naquela altitude, naquela visibilidade. Uma coisa que é difícil de fazer em voo real, porque a gente não controla a meteorologia. Né? Não é perfeito num simulador, mas é o tipo de coisa que nos facilita muito a treinar. Então eu uso bastante ainda, né? Mesmo depois de anos e anos voando, eu ainda uso bastante, eu uso X-Plane 11, e toda vez que eu vou fazer um procedimento, que eu vou para algum lugar onde tem um procedimento um pouco diferente do normal, eu vou o procedimento no simulador só para me acostumar com a sequência de coisas. Né? Agora esse waypoint, aqui eu vou ter que estar nessa altitude, aqui eu tenho que estar naquela altitude e tal, e eu vou no simulador, né? Eu tenho um side picture que a gente chama, né, uma visão de, ok, quando eu ver a pista, é isso que eu vou ver, né, a pista está aqui, vai ter aquela montanha e tal, se eu precisar arremeter, o meu procedimento de uma aproximação perdida para cá ou para lá, é super benéfico fazer isso no simulador, para quando a gente faz isso na realidade, é quase que um déjà vu, ou seja, a gente já viu aquilo, né? Não é uma coisa super nova, não vai ter nada ali na carta que vai me surpreender no último minuto, quando eu estou fazendo o briefing da carta. Então eu faço isso, eu conheço muita gente que faz isso, é uma prática comum na linha aérea também, né? Quando o pessoal vai voar para um destino novo, né? Faz a aproximação, a parte mais crítica do voo no simulador, para quando chegar na hora não ter muita surpresa. Então na parte de instrumentos é muito útil. Né? Esse vídeo está longo aqui, mas eu vou fazer mais alguns vídeos falando de coisas que a gente pode usar o simulador que são extremamente benéficas, especialmente para voo por instrumentos e para física de voo também. A maioria desses simuladores novos, eles têm capacidade de mostrar quais são as forças que estão agindo no avião, como é que a coisa está acontecendo. Se a gente souber usar essas ferramentas bem, isso é super bacana, né, para a gente entender a física do voo, né, ângulo de ataque, como eu falei nos meus vídeos, né, curvas, o que acontece numa curva, tração, arrasto e tal. E é legal de ver isso visualmente, né, em alguns simuladores que pode mostrar isso. Então vou fazer uns vídeos sobre isso também. Então é isso aí, galera. Né? Simulador, como eu falei, é uma coisa boa, mas não investam demais nisso. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um computador decente, um Dell aqui com uma plaquinha de vídeo boa, com GPU, e o meu joystick é esse aqui, né? Simplesinho aqui, Logitech, né? Custou $60, eu acho, e eu tenho mesmo, sei lá, 10 anos já. E no Brasil eu tinha até um conjunto da Cytec, que é da Logitech agora, tá? Com pedal e tal. Tipo, inútil, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos eu até deixei no Brasil e doei, porque para mim, tipo, é completamente inútil, né? O feeling, né? O tato que eu tenho nos pedais, esses simuladores e com um avião, de fato, é, nossa, completamente diferente. Então não faz sentido nenhum. Então um joystickzinho desse aqui resolve, né? Um computador decente aí pra gente não ficar brigando com o computador resolve. E nada demais, né? Não precisa gastar uma dinheirama, né, para aprender. Se vocês, como eu falei antes, né, se quiser investir porque esse é um hobby e vocês gostam, ótimo. Né? Para aprender a voar de fato, não ajuda muito. E enfim, pode ter alguns instrutores que vão discordar comigo, mas eu acho que em geral, pelo que eu converso com pessoas aqui, até no Brasil, a maioria dos instrutores que eu conheço vão concordar comigo nisso. Então é isso aí. Um abraço, a gente se fala aí na sequência.